Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos à Coletiva do Juba. Eu quero trocar uma ideia sobre isso aqui com vocês hoje. O Michael mesmo, as declarações recentes do Michael, o que tem acontecido com o Michael lá no Al Hilal, a treta e a possibilidade. Peraí, vem comigo aqui que eu já vou explicar tudo. Tem também novidades sobre o São Paulo com relação a contratações, além dessa questão do Michael. Nós vamos falar sobre o São Paulo que já abriu a porteira lá para as contratações depois da fragilidade que foi mostrada com a ausência do Pablo Maia e do Caleri no São Paulo, naquela goleada que o São Paulo tomou pro rival lá na casa dos caras. Além disso, atualização bacana sobre o Lucas Moura também e um papozinho rápido sobre a questão do Rames Rodrigues, segundo volante. Vai ter vídeo carregado de notícias e informações. Quer ficar por dentro do São Paulo hoje? Quer saber as últimas do São Paulo? É aqui comigo. Então bem-vindo ao Coletivo do Juba aqui. Tamo junto. Deixa um like pra dar uma moral no vídeo. Posso contar? Chega lá e deixa um like agora pra dar uma força aí, posso contar? Então eu tô contando. E se inscreva aqui no canal também, você é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Rola pra cima o vídeo aí, vê se você não tá inscrito. Tem um botãozinho escrito inscrever-se. Você só tica e já faz parte dessa família que só cresce. Fechou? E lembrar também que esse vídeo aqui é um oferecimento de 1xBet, que é uma casa de bookmaker muito top, que é parceira de times como Liverpool e Barcelona, e é onde você encontra palpites de futebol, que você consegue dar palpites de futebol, encontra odds muito boas, e agora no fim de semana tem o Brasileirão. Você vai agora no primeiro comentário fixado, que é o link do Juba aqui, o meu cupom, e você, o seu primeiro depósito usando o meu cupom, o valor é dobrado pela 1xBet. Depois eu tô 100, vira 200, 200, 400, assim até os R$ 1.200. Lá no Brasileirão esse fim de semana aí, vai ter amanhã, sabadão, o Palmeiras com o Bahia. Palmeiras, a vitória tá pagando 1,47, Palmeiras bem favorito. A vitória do Bahia tá pagando 6,8. O que é legal aqui, o Palmeiras vem de vitória contra o São Paulo e o Bahia vem de derrota contra o Cruzeiro. E o Bahia briga pra não cair, então vai ser um jogo bem atrativo do time de Rogério Ceni. E o São Paulo joga no dia 29 com o Atlético do Paraná, lá na casa dos caras, lá no Paraná. A vitória do Atlético 2,1 e a do São Paulo 3,8. O Atlético não é tão favorito assim. Então ficou top, tá no primeiro comentário fixado. Valeu, XBet, tamo junto. Meus amigos, antes de entrar no assunto Michael, então, que eu acho que é bastante importante, vale a pena contextualizar Lucas Moura e também as contratações do São Paulo. Se liga aí, o Lucas Moura se machucou e aí o Lucas não está ainda com o contrato estendido com o São Paulo, acaba o contrato agora no final do ano. O São Paulo encara o Lucas Moura como uma grande cereja do bolo, mas não a única, porque dito pelo próprio Belmonte, pelo próprio Júlio Casares, pelos caras da cúpula diretiva do São Paulo, eles disseram que ainda vem mais uma cereja do bolo, um jogador nível Lucas Moura e Rames Rodrigues. Então o São Paulo está para contratar já esse jogador. Nós ainda estamos aí no campo da especulação e de quem que é e das propostas que estão sendo recusadas. Por exemplo, o Bruno Henrique teve uma sondagem, Cebolinha, o São Paulo consultou a situação dele, Everton Ribeiro e tal, e o São Paulo não fechou com nenhum deles por enquanto. O que acontece é, o Lucas Moura se machucou e com isso, os times que possivelmente estariam interessados no Lucas devem ter, né, saído fora da jogada. Então o Lucas é possível que não tenha proposta nenhuma melhor que a do São Paulo. Propostas terá milhões de propostas, mas talvez nada tão atrativo quanto o São Paulo. Então o Lucas ele deve ficar 3 semanas fora agora do tricolor, depois dessa contusão que teve, que não é seríssima, mas é uma contusão. E aí você fica pensando, quem que é o Lucas Moura que algum time contrataria? O Lucas que jogou com o São Paulo quando chegou aqui no Brasil detonando? Ou um Lucas que teve histórico de lesão no Paris, histórico de lesão no Tottenham e chega no São Paulo e do nada se machuca ali numa bola boba, uma jogadinha normal, o cara se machucou. Então esse histórico de lesão depõe contra o Lucas e favorece o São Paulo para uma renovação, mas o São Paulo também não pode ter um jogador bichado, o cara tem que se arrumar ali e vamos torcer muito. Mas o Lucas é gente nossa, é menino da casa, vale a pena a renovação sim. Por outro lado, o Rames Rodrigues, ele enfrenta no São Paulo uma situação meio paradoxal, eu diria assim. Vamos colocar assim, duas vias da mesma avenida, da mesma estrada. A primeira via é que o Rames ele é craque, ele tá jogando no São Paulo e tal, e o Dorival começou a escalá-lo. E isso é um fato. Por outro lado, o Dorival pode ter começado a escalar o Rames porque o Rames foi cobrado do Dorival jogar mais. O que nós temos de bom é que o Dorival colocou o Rames para jogar e o Rames tem se dedicado muito aos treinos e aos jogos. Ele tem sido sempre o papel de destaque nos jogos do São Paulo. O que tem sido de ruim
é que o Dorival tem tirado o Rames de maneira até um pouco inexplicável de alguns jogos, como o último jogo contra o Palmeiras. Então fica o torcedor São Paulino sem entender direito o que o Dorival de fato quer. Muitos falam, Dorival ele quer o Nestor, ele é o novo Rogério Ceni, ele não vai querer o futebol bonito, ele quer essa coisa modorrenta, pragmática, de jogadores grossos que correm. E o Rames, ele é diferente desse tipo de gente, né, de jogador grosso que corre. Ele é um jogador craque que corre um pouco menos. Mas para mudar o São Paulo de patamar, o São Paulo tem que contar com caras como o Rames e como o Lucas, claro. O jogador que não é craque, que é craque e não é tecnicamente craque, é o Caleri. Sabe, o Arboleda, eles são craques do São Paulo. Não são tecnicamente craques. O Rames é tecnicamente craque. Então precisa encontrar o equilíbrio para escalar esses jogadores. O São Paulo agora deve vender o Nestor. É muito possível que venda para a Rússia. O São Paulo deve vender agora o Pablo Maia, que é um craque de bola ali. Esse é monstruoso, esse moleque. E o São Paulo deve vender o Beraldo. Isso para não falar do Luciano, do Wellington, que também são caras que estão com o pé fora do tricolor. Então o São Paulo, além de se reforçar, que já precisava se reforçar, vocês viram o problema que foi quando o Pablo Maia ficou suspenso no último jogo e o Caleri que teve que fazer a cirurgia. O São Paulo não encontra centroavante reserva e o Pablo Maia deixou um buraco ali na volância que só o Luan pode cobrir e estando em forma. Porque o Gabriel Neves não vai ser o camisa 5 dos sonhos. O Alisson não é nem camisa 5, nem 8, nem 10, nem 11, nem 7. O Mendes, o Dorival não conta com o cara direito. Então ficou ali um problema evidente pra gente. Onde o São Paulo, que tinha muitos volantes no plantel, hoje é possível que tenha que ir buscar um camisa 5 e um camisa 8 também. O primeiro volante e o segundo. Além do Dorival ter que encontrar espaço para colocar o Rames. E a melhor forma de você colocar o Rames é fechando a casinha no meio campo com 2 volantes. E o São Paulo hoje conta com 2 volantes. Pablo Maia, Gabi Neves, Luan, Mendes, tem um monte. O Dorival vai colocar? Estão prontos para jogar? Fica aí a nossa dúvida, ainda mais com a venda do Pablo Maia. Então não se surpreenda, torcedor, se o Luan começar a aparecer muito mais nos jogos, porque o Pablo Maia deve já estar vendido, e também o São Paulo buscar por um outro segundo volante no mercado. Apesar do Dorival gostar do Alisson e o São Paulo ter renovado com o Alisson, ele não é essa maravilha toda aí que o torcedor São Paulino gosta. Na vitória, pô, o Alisson jogou bem. Na derrota, esse Alisson atrapalha bastante. Sabe aquele cara que não convence? Fica sendo mais ou menos por aí. E pro São Paulo fica essa dureza, né? Agora vamos para o que interessa de fato no nosso tricolor, no mercado da bola aqui, ó. Nós temos aqui o portal São Paulino, onde coloca o Michael. O telefone tá limpinho aqui, né? Onde coloca o Michael já chegando no São Paulo aí já chegando no São Paulo, já se declarando São Paulino, e o Michael que sempre esteve no radar do São Paulo. Então aqui o que aconteceu? O Michael foi dar entrevista e se declarou São Paulino desde criança. Na minha infância eu era São Paulino, sempre fui São Paulino, e eu era muito fã do Rogério Ceni, coisa e tal, se declarou pro São Paulo. Michael jogou no Goiás, revelação, monstro, foi pro Flamengo, jogou pra caramba ali, jogou reserva, mas jogou bem quando jogou, sempre o maior driblador do Brasil, um cara extremamente veloz. Foi pro Al Hilal, entre altos e baixos, um mercado até que não tão caro assim, 40 milhões de reais os caras levaram ele do Flamengo. Só pra vocês terem uma ideia, o Cebolinha custou pro Flamengo mais de 90 milhões. O Pedro, o Flamengo recusou a proposta do Palmeiras de 100 milhões. E o Pedro custou a nota. Aí esse mesmo Flamengo vende o Michael por 40. Então ficou muito esquisito. O Flamengo pagou no Vitinho 40 e vendeu o Michael por 40. Ficou estranha a história. Mas são os valores oficiais. E quando você pensa na retirada do Michael do Al Hilal, você já pensa nos mesmos 40 milhões, o que é menos do que o Galopo, tá? O que é comprar o Pablo e mais um pouquinho. É comprar o Thiago Volpe e o Tietê. Esses dois caras custaram mais de 40 milhões. Então, quando fala em 40 milhões pro São Paulo, é um valor animal, absurdo, estratosférico. Caramba! Mas se você procurar um pouquinho da história do tricolor, o São Paulo normalmente gasta isso com um monte de jogadores. É claro, no passe, 40 no passe no peito ali, o Pablo chegou perto e o Galopo extrapolou. No resto, o São Paulo paga na casa dos 20 normalmente nos caras. Ferrarese 20, Tietê 20, Volpe 20, tudo mais ou menos 20 ali. Dito isso, o Caio Paulista 20, tá? O Michel Araújo 16, é por aí. Agora, dito isso, o Al Hilal, o que aconteceu? O Michael brigou lá, ele ficou tacando garrafinha, fazendo
traquinagem de moleque, sabe, fazendo aquelas birrinhas de moleque. E o Jorge Jesus, ex-técnico do Flamengo que tá no Al Hilal, ficou pé da vida, chamou o Michael pra tirar satisfação, quebrou o pau com o cara lá e o Michael não esteve nem no banco de reservas no último jogo. Pra quem conhece um pouquinho do Jorge Jesus, o Michael tá ferrado pra jogar com o Jorge Jesus agora, tá complicado. Complicou bastante a situação dele e ele não deve mais jogar com o Jorge Jesus. Vai jogar hora ou outra, tal, mas ser aquele titularzão que vai convencer, que vai ser o cara do Jorge Jesus, esquece isso aí. Ou o Jorge Jesus cai na queda de braço, ou o Michael vai ser colocado no mercado para negociação. Qual que é o fator determinante para trazer para vocês aqui agora sobre essa briga e sobre essa contratação possível do São Paulo? Primeiro, o São Paulo tem extremo interesse num cara de velocidade de 1 contra 1, do nível, do estilo do Cebolinha, como dito pelo Carlos Belmonte num programa que ele foi aí de entrevista. Segundo, quando o Michael vale 40 milhões no Al Hilal e ele briga com o técnico, ele passa a valer 30, 25 e tal. Vocês sabem o que acontece com o jogador brigado. Ele é colocado no mercado para negociação e os valores são bem menores porque ele foi desvalorizado. De craque, revelação, driblador, ele passa a ser um jogador indisciplinado, problema, que não se dá com o técnico e talvez não vá ficar no Al Hilal. Portanto, meus queridos amigos, isso desvaloriza o cara no time. E o time que tá querendo se livrar dele, se estiver, que eventualmente queira se livrar do jogador, ele passa a ser flexível nas negociações, certo? Então ficou muito mais fácil e o São Paulo tem o dever, a obrigação de investir no Michael, ir pra cima e tentar trazê-lo. Umas coisas assim que nós estamos falando que é importantíssimo é como que o Michael se mostraria no São Paulo. Mas Juba, ele não era ponta direita no Flamengo? Era. E no Goiás? No Goiás ele era ponta esquerda. Ponta esquerda caindo pela linha da esquerda, fazendo o corredor da esquerda quase que completo e foi o grande jogador revelação do Campeonato Brasileiro, jogando pelo Goiás e não pelo Flamengo. Tem uma diferença. No Flamengo é mais fácil. No Goiás você tem que carregar a peteca nas costas e carregar sozinho. E lá no Goiás ele jogou muito de ponta esquerda. Ele é um cara, um dos mais rápidos que tem em drible de velocidade, driblando com as bolas no pé. E ele só precisa se ambientar e se adaptar a receber passes de um Rames, tá? e cruzar para um Caleri. É um jogador extremamente diferenciado, é um jogador de nível top do Brasil e o São Paulo com ele seria outro nível para ganhar uma Libertadores. Você gostaria do Michael no São Paulo ou não? Comente comigo aqui. O vídeo de hoje foi esse, espero muito que você tenha gostado. Se gostou, deixa aquele like. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!